Para se fortalecer com Deus, inscreva-se em nosso canal e assista a cada vídeo. Agora, levante a sua Bíblia, por favor. Levante a Bíblia aberta em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 1. Diga assim comigo: meu Deus, eu preciso te ouvir. Que fique claro, mas bem claro, o que o Senhor quer falar comigo hoje. Me dá esse entendimento e usa a boca do teu servo, mas que essa palavra me abençoe, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Hoje e mais algumas segundas-feiras nós vamos aprender com o pai na fé. Quem é o pai na fé? Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Na vida dele, nos exemplos dele, nas atitudes de fé dele, tem exemplos a serem seguidos, tem segredos da fé, tem coisas que nós precisamos aprender. Vamos ler aqui, 15 versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ele aqui ainda era chamado de Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Toda vez que você lê a Bíblia, olha aqui para mim, por favor, faça perguntas, procure entender, veja o contexto da passagem. Olha o que você leu no versículo 1, na parte A. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor. Depois de quê, bispo? Olha aqui para mim, o que aconteceu antes disso? Abraão tinha ido para uma guerra, e nessa guerra ele teve que enfrentar 4 reis poderosíssimos que tinham vencido 5 reis e tinham levado o sobrinho dele cativo. Ló foi sequestrado. Abraão foi para essa guerra, venceu essa guerra, resgatou o sobrinho dele, feliz de quem tem uma pessoa de fé na família, porque você está sempre ajudando, como Abraão sempre ajudou Ló. Você sempre está ajudando com a palavra, com força, com ânimo, com oração. Você sempre está abençoando a sua família, feliz de quem tem um filho de Abraão na família. Só que quando ele veio da guerra, ele veio preocupado. Ele resgatou Ló, mas ele ficou preocupado com o que poderia vir pela frente. E Deus viu que ele estava com medo, porque Deus sabe o que está dentro de cada um de vocês, inclusive de mim. Deus sabe quando nós estamos inseguros, Deus sabe quando nós estamos com medo. Até o animal, quando você está com medo, ele sente o cheiro, ele percebe. Sim ou não? Quanto mais Deus, que conhece você por dentro e por fora. Abraão nunca desistiu, nunca parou, ele sempre continuou, mas ele estava vivendo um momento muito difícil. Ele estava realmente desanimado, não parou, mas estava desanimado, porque o começo da passagem, o título diz que Deus animou Abraão, e Deus não vai animar quem já está animado. Ele animou porque Abraão estava desanimado, e tinha um motivo porque ele estava desanimado, você vai entender. E ele estava com medo. Deus vem até ele com uma palavra. Deus não deu dinheiro para ele, Deus deu uma palavra para ele, porque a palavra de Deus tira o nosso medo, a palavra de Deus tira nossas dúvidas, a palavra de Deus tira nosso desespero, a palavra de Deus nos abençoa, e nos abençoa tanto, que quando nós recebemos a palavra de Deus, ela jorra para abençoar outras pessoas. Toda vez que Deus me dá uma palavra, com essa palavra abençoa muita gente. Então Abraão, ele ouviu uma palavra de Deus, ele veio de uma guerra, e Deus disse assim: Abraão, eu sou o teu escudo. Deus não disse assim: Abraão, fique tranquilo que você não vai mais enfrentar guerras, fique tranquilo porque vai ser tudo calmo para você, fique tranquilo que vai tudo dar certo. Deus não falou isso. Deus não enganou Abraão, porque a vida é uma guerra. Você teve guerras hoje, você vai enfrentar guerras amanhã, e depois de amanhã de novo, e nós sempre vamos ter a nossa guerra. A Bíblia diz que cada dia tem o seu mal, tem dia que o mal é maior, tem dia que as lutas são menores, mas todo dia você tem que vencer alguma coisa, sim ou não? Todo dia você tem sua guerra, todo dia eu tenho minha luta, você tem sua luta. Não é fácil para ninguém viver pela fé.
Viver pela fé não é fácil para ninguém. Você pode ter muitos anos de igreja, muitos anos de fé, mas sempre é um desafio, porque sempre nós vamos estar enfrentando lutas. Deus não disse assim: Abraão, a partir de agora o mar vai ficar calmo para você. Deus disse: não, Abraão, eu sou o teu escudo. Em outras palavras, vão vir mais guerras. Você enfrentou essa, vão vir outras, mas não se preocupe que eu te protejo. Eu sou o teu escudo, você não está sozinho. Você sempre vai enfrentar lutas. E se você quer coisas grandes de Deus, saiba que Deus permite as lutas para você ter músculo na sua fé. Você não pode ser fraco. Se você escolher ser fraco, esqueça as coisas grandes de Deus. Não é com você que Deus vai trabalhar. Amém? Seja forte. Seja uma pessoa de fé. Abraão foi o pai na fé. Ele enfrentou muitas lutas, mas em todas as lutas Deus prometeu e Deus cumpriu e protegeu ele. Então, lutas não podem nos assustar. Guerras que surgem do nada, guerra que nós não estávamos esperando, guerras que tomam uma proporção gigantesca, elas vêm, mas Deus é conosco. Diga: Deus é comigo. Deu para você entender? Então Abraão ouviu aquela palavra, porque Deus fala. Diga: Deus fala. Você também fala. Você vai entender que Abraão falou no 2, e eu vou explicar sobre isso. Então Deus disse assim: Abraão, fica tranquilo que eu sou o teu escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Eu serei o teu grandíssimo galardão. O que Deus estava dizendo? Quando Abraão voltou da guerra, ele trouxe os despojos. Ele tinha direito do despojo, porque ele ganhou a guerra. Só que todos os despojos eram de Sodoma. E o rei de Sodoma falou uma coisa, aprenda isso, ó. O rei de Sodoma falou assim para Abraão: fique com as coisas e me dê as pessoas. Aquilo era uma armadilha para Abraão. Abraão falou: não quero nada seu, para que você não jogue na minha cara dizendo que me enriqueceu. Deus viu que Abraão rejeitou, porque Abraão não colocou as coisas na frente das pessoas. Quando você chega nesse nível de fazer os outros de escadas para você subir, quando você chega nesse nível de amar mais as coisas do que as pessoas, quando você chega nesse nível da sua mulher ter ciúme do seu carro, porque você trata melhor o seu carro do que ela, quando ela chega no nível de querer ser o seu trabalho, porque para o seu trabalho você tem tempo, para o seu trabalho você vai com tudo, e para o seu casamento você não vai com nada. Quando você chega a esse tempo de não valorizar seus filhos, de valorizar as coisas materiais, então você está muito mal espiritualmente. Mas Abraão estava muito bem, e ele rejeitou as coisas. Ele disse: fique com as coisas, que eu fico com as pessoas. Ele falou: não quero. Toda vez que você abrir mão de uma coisa suja, de uma coisa errada, Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar. Galardão significa recompensa. Toda vez que você abrir mão de um dinheiro desonesto, de uma coisa duvidosa, Deus vai te honrar de outra maneira. Amém? Aprenda. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Não adore as coisas, não ame as coisas, porque senão você vai passar por cima de princípios, de valores, e você vai se destruir. Não seja uma pessoa materialista. Não seja uma pessoa apegada a dinheiro, porque senão cada dia você vai ter menos. E se você tiver muito dinheiro, você vai viver atormentado, com medo de perder. Amém? Está dando para você entender? Então Deus disse: fica tranquilo, Abraão, vão vir guerras, mas eu estou com você. E tudo que você abriu mão, eu vou te recompensar muito mais. Aí Abraão mostrou porque ele estava desanimado. Versículo 2. Você já colocou o zap, já ouviu algum áudio no 2.0? No 2? Já ouviu? Eu estou assim hoje, tá? Me perdoe, mas a culpa da fila de testemunho. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando o quê? Sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não é o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então fez o quê? O levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Aqui vem um dos versículos mais lindos da Bíblia. E
creu ele no Senhor, imputou-lhe isto por justiça. Olha que coisa forte. Abraão começou a mostrar porque ele estava desanimado. O Senhor não me dá filhos, o herdeiro vai ser Damasceno Eliezer. E Deus diz: não vai ser nada disso. Para de pensar pequeno, para de pensar errado. Você tem que sair. Sai aqui dessa tenda. Ele estava dentro de uma tenda, ele estava no mundinho dele. Sabe quando a pessoa está no mundinho, naquele dia que ela fica pensando muito na vida, na idade dela, na situação dela? Já viu quando ela está muito assim? Aí Deus falou assim: ô Abraão, saia. Você não vai entender o que eu quero te mostrar aí dentro. Saia. E agora olhe para o céu. Então Deus apontou para o céu. Para onde Deus apontou? Para o céu. Quando a sua fé está apontada para o céu, muda tudo. Aí Deus, liga as luzes aí mais forte, por favor. Coloca as luzes bem forte do teto, mais forte que puder. Por favor, dá uma olhadinha para o céu aí. Conta aí para mim quantas luzinhas de LED tem aí, rapidinho, por favor. Conta aí, porque o céu deveria estar assim. Dá uma contada quantas tem no salão todo do templo. Dá uma olhadinha para mim, conta aí rapidinho. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai demorar mais do que os testemunhos. 8, 9, 10. Não ri não para não me atrapalhar. 11, 12, 13. Eu acredito que Abraão, ele tentou contar, mas ele chegou na conclusão que não deu. Então Deus quis dizer o seguinte: Abraão, quem te escolheu foi eu. Eu sou o Criador, eu que criei tudo. E ele creu. Quando você crê, o desespero acaba. Quando você crê, tudo é possível para você. Quando você crê, você dá tempo para Deus trabalhar. Quando você crê, Deus consegue fazer o que Ele quer. Agora, quando você não crê, e o mundo se divide assim: quem crê e quem não crê. É assim que se divide o mundo. Porque quando você crê, você é forte. Quando você crê, então você dá tempo, você dá condições de Deus trabalhar. Quando você crê, é diferente. Você é aquele tipo de pessoa que pensa da seguinte maneira: não estou entendendo, mas estou crescendo espiritualmente sem entender. Não estou entendendo, mas eu sei que o socorro vem de Deus. Eu não sei se Ele vai trabalhar por aqui, eu não sei se Ele vai trabalhar por ali, eu não sei se vai ser aquela porta, nem aquela outra. Eu não preciso ensinar a Deus, eu só sei de uma coisa: Ele não vai falhar comigo. Essa é a fé de Abraão. Essa é a fé que fez ele descansar. Essa é a fé que fez ele crer que Deus ia cumprir. E até hoje não para de nascer filhos de Abraão. Da fé de Abraão. A fé de Abraão, pessoal, não é uma fé de ficar apoiado nos testemunhos. Ah, eu vi um testemunho lindo, Deus mudou a vida da pessoa. Deus não vai te abençoar igual abençoa as outras pessoas. A fé de Abraão não é de estar apoiado em testemunho, porque Abraão não teve um testemunho. Abraão teve a palavra de Deus. A fé de Abraão é a fé aonde? Na palavra. O que está escrito, eu creio que vai se cumprir. Não se cumpriu, mas vai se cumprir. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não sei como, diga, mas vai acontecer. Esse é o tipo da fé de Abraão. É bom ouvir testemunho? É ótimo. É gostoso ouvir testemunho? É gostoso. Mas por favor, não se apoie no testemunho de ninguém, porque Deus pode trabalhar bem diferente com você. Um vem, Deus abriu a porta. A outra veio, a porta fechou, porque Deus queria dar uma coisa maior. Se Deus tem coisas grandes para você, como tinha para Abraão, seja forte e creia. Creia. Porque cedo ou tarde vai se cumprir o que está escrito. A fé de Abraão, não está apoiado em nada, a não ser na palavra de Deus. O diabo fica louco quando você começa a crer nisso aqui. Nisso aqui. Quando eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida, eu comecei a mergulhar nisso aqui. A mergulhar. Meu hobby, você perguntar, qual é o seu hobby, bispo? É ler a Bíblia, é meditar na palavra. Meus amigos são amigos da fé, que fala comigo da palavra. Mas só conhecer a palavra não resolve não. Deus honrou Abraão, honrou muito, mas não honrou antes de prová-lo muito. Então se Deus vai fazer coisa na sua vida, você vai ter que crer mesmo. Você vai ter que ser provado mesmo. Você vai ter que confiar mesmo. Não vai poder ser de boca não. Parece que o barco vai virar, mas eu creio. Parece que está tudo dando errado, mas eu creio. Não aconteceu ainda, mas eu creio. Porque Deus é comigo. Fique em pé, diga eu creio. Você entendeu qual é a fé de Abraão? É uma fé de ir até o fim. É uma fé que aponta para onde?
para o céu, e você chega à conclusão que o que Deus tem para você é muito maior do que o que você veio buscar aqui. Amém? Nós vamos orar agora, e eu quero que venha aqui na frente, você que está com medo. Nós vamos falar mais sobre a fé de Abraão. Peço que você, a partir de amanhã, segunda, vocês não vão poder acompanhar ao vivo, porque vocês vão estar aqui com a gente 10 da noite, mas a partir de amanhã, de segunda a sexta, ligue na CNT, ligue na rádio, ligue nos meios de comunicação oficiais da igreja, para você acompanhar a oração na caminhada da fé de Abraão. Nós vamos caminhar na fé de Abraão, que venha a nascer novos Abraão no nosso meio, pessoas de Deus, que a fé dela aponta para onde? Para o céu, que não é apegada a nada, que abre mão do que tiver que abrir mão, para não desagradar a Deus, que não quer nada sujo, que não se humilha para homem nenhum. O homem que Deus quiser usar para te abençoar, que Deus use, que Deus toque, que Deus fale, mas não é você que vai ficar se humilhando. Abraão falou com Deus, e Deus falou com Abraão. Você pode falar com Deus, mas aprenda a ouvir Deus. Deus falou coisas profundas com Abraão, porque Abraão tinha fé para obedecer, para ouvir. A vida toda foi de obediência. Amém? Nós vamos orar agora. Você que diz: bispo, eu estou com medo, bispo, eu estou desanimado, bispo, não aconteceu ainda o que eu quero, mas eu tenho fé que Deus não vai falhar comigo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, Aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, ouvirei de tua boca, te abençoarei. abençoarei. Feche os olhos e cante: uma nova história Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, Aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, ouvirei de tua te abençoarei. te abençoarei. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus que não falha, que não erra. O Senhor escolheu um homem que desde o início mostrou disposição, meu Pai, para te obedecer, que desde o início foi desprendido de tudo, mas a tua voz na vida dele tinha um peso. Meu Pai, nesse mundo há tantas vozes, nesse mundo a voz do medo, a voz da dúvida, a voz do mal, a voz da situação, que diz que o barco vai virar, vai afundar, que ela vai falir, que vai dar tudo errado, que não tem mais jeito. E todo dia, meu Pai, todo dia essas vozes, elas vêm nos tentar. Há pessoas aqui que o Senhor já abençoou tanto a vida dela, mas mesmo ela sabendo que o Senhor é Deus, todo dia o diabo está tentando, todo dia o diabo está investindo, querendo roubar a fé dela. Todo dia nós temos nossa luta, nossa guerra. Todo dia nós temos que vencer o mal. E tem dias que são mais pesados, mais difíceis, mas com a fé de Abraão, te obedecendo, te seguindo, com a fé que aponta para o céu, nós vamos caminhando de fé em fé, de luta em luta. Hoje nós tivemos lutas, amanhã nós vamos ter lutas, depois de amanhã nós vamos ter lutas de novo. O Senhor não disse a Abraão: você não vai ter mais lutas. O Senhor disse: eu sou teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou contigo. Não me importa, minha amiga, meu amigo, o tamanho da luta que você está enfrentando. Não me importa o que se levantou contra ti, não importa. Não tenha medo, a sua vida nunca vai ser fácil.
Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para Abraão, não é fácil para o bispo Macedo, para o bispo Renato, para os bispos da igreja, para os pastores, para os levitas, para o povo. Viver pela fé nunca foi fácil, porque o Senhor nos leva a desertos, permite que venhamos passar por tempestades, tribulações, dificuldades, para a nossa fé ter musculatura, para a nossa fé não ser fraca. O Senhor o abençoou em tudo, mas não antes de prová-lo, não antes dele perseverar, de valorizar primeiro a tua voz. Aqueles que não valorizam o teu espírito, a salvação, aqueles que não valorizam primeiro o teu reino, esses ficam no meio do caminho, ou conquistam e saem, ou nem conquistam e desanimam. Vira e mexe na tua casa, meu Deus, tem uma renovação de povo. Vira e mexe, tem gente desistindo e gente começando, gente recomeçando, gente parando, mas sempre tem uns filhos de Abraão, aqueles que entra ano, sai ano, e eles permanecem de pé com o Senhor. E o que não aconteceu, eles creem que vão acontecer. E o que não acontecer na vida deles está na tua mão. São pessoas que colocam a mão no peito do diabo e dizem: comigo não, daqui você não passa não, desanimar você não me desanima não, porque eu estou apoiado na palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, levante suas mãos e fale com Deus. Fale com Deus, fale com toda a tua fé. E se for preciso falar com o diabo, fale com o diabo. Comigo não, diabo, daqui você não passa não. Desanimar você não me desanima não. Você não vai conseguir me dominar com o seu medo. Você não vai conseguir me dominar com sua dúvida, porque Deus é o meu escudo, Deus é o meu galardão, a minha recompensa, a minha força, o meu tudo. Ó Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra, meu Pai, produza uma fé sólida, uma fé forte, que a tua palavra seja o apoio da fé desse povo, porque a tua palavra é mais firme do que o chão que nós pisamos. A tua palavra nunca falhou, o Senhor criou tudo com a tua palavra. Todos que creram na tua palavra, meu Pai, venceram, e quando fecharam os olhos, abriram no céu. Quando fecharam os olhos pela última vez, abriram na glória. E é essa fé que nós queremos viver, a fé que aponta para o céu, a fé que não desanima, a fé que vai lutando de fé em fé, a fé que vai vencendo as tempestades, as lutas, as dificuldades, os dias maus. Ah, minha amiga, meu amigo, abra a tua boca e fale com teu Deus, e seja revestido, seja fortalecido, seja renovado. Naquela noite, Abraão creu. A coisa mais linda, mais gloriosa, é quando uma pessoa passa a crer em Deus. Você não precisa falar de boca. A fé com Deus não é de boca. Você vai ter que provar que você crê. Você vai ter que provar que você confia no tempo de Deus, na maneira de Deus. Você não precisa ensinar Deus. Você não precisa ter medo de nada, porque é um Deus que te escolheu. E Ele permite que tem horas que gente ora por você, pessoas dão palavras de fé para você, mas tem horas que Ele permite que todo mundo desapareça, e não tem palavra de ninguém, não tem oração de ninguém, para você aprender a jejuar, a orar, a andar com tuas pernas, a depender do Altíssimo, do Criador. Levante suas mãos. Diga comigo: meu Deus, me ensina a depender de Ti. Me ensina a confiar em Ti. Me ajuda. Eu quero crer. Eu quero crer. Eu não sei como minha vida vai mudar. Eu não sei quando o Senhor vai se manifestar. Eu não sei quando a promessa vai se cumprir.
mas eu sei que está tudo nas tuas mãos. Eu dependo de ti. Eu quero ter uma fé apontada para o céu, para a minha salvação. Isso eu não posso perder. Coloque as suas mãos na altura do coração. Você pode ter chegado aqui abatido, abalado. Você pode ter chegado aqui com medo, mas você vai sair daqui com coragem, com ânimo. Tem um Deus que fala profundo com você. E talvez tenha alguma coisa que Ele quer falar que eu não falei. Ele não quer falar com você só pela minha boca. Ele quer falar direto com você. Talvez você está pensando errado. Abraão estava pensando, Damasceno, Eliezer vai ser o herdeiro. Deus disse, você está pensando errado, não vai ser. De repente você está pensando pior. E Deus quer tirar você do mundinho seu, dessa tendinha sua, desse desespero seu, e quer que você ande de cabeça erguida, olhando para o céu. Deus nunca falhou. O Criador, o Eterno te escolheu. Não pare, não desanime, não se entregue, não seja fraco. Ele prova mesmo, e sabe provar, mas também sabe recompensar quem é aprovado. Faça dessa canção a sua oração. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura. A minha impaciência mexe com minha estrutura E ativa a ansiedade. e ativa a ansiedade. Mas eu não vou deixar de crer. Mas eu não vou deixar de crer. Mas é nesse momento que Deus entra em cena. Mas é nesse momento que Deus entra em cena. E o tempo deixa de ser um problema para E mim. o tempo deixa de ser um problema pra mim. E eu desacelero. E eu desacelero e passo a acreditar Que o final de tudo Ele vai cuidar. que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da Eu promessa. conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. E por mais, Por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a o promessa. tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. Ele se mantém. Ele se mantém fiel a mim. Não existe nada que impeça. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono. Conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel Mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. Se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, Mas que eu tenha pressa, o tempo não anula. o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a Ele se mantém Ele se mantém fiel a mim. a mim. Levante a mão da aliança. Depois que Abraão creu, Abraão perguntou como é que ele ia saber que Deus ia fazer aquilo. E Deus pediu para que ele pegasse animais, abrisse ao meio. E veio uma escuridão, e Deus falou fundo com Abraão e firmou uma aliança com ele. Deus fala
através de problemas, em dias escuros, em nuvens carregadas, Ele fala. E que você sempre tenha coragem para obedecer a Ele. Que você pare de ter pressa. Que você entenda que o tempo não anula a promessa. Que o teu Deus tem caráter e você tem que confiar no caráter dele. A sua crença tem que ser verdadeira, para dar tempo para Deus fazer tudo no tempo dele, da maneira dele, que é melhor do que a sua. Ele não vai esquecer da aliança que você firmou com Ele. Diga comigo: meu Deus, me perdoe pelas minhas fraquezas, quando eu deixei o medo, a dúvida, a voz do mal, a ansiedade me dominar. Eu sei o que o Senhor já fez na minha vida, eu sei o quanto a fé já me abençoou, o quanto viver pela fé me faz bem, o quanto a tua palavra me fortalece. Eu sei que o Senhor é comigo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu quero seguir em frente. E se você crê, diga amém, e graças a Deus. Olha só, creia que Deus vai te abençoar e muito através desse vídeo. Por isso, se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida e os seus pedidos de orações nos comentários e, sobretudo, nos ajude a espalhar essa mensagem pelo mundo. Conto com cada um de vocês. Que Deus ilumine sua vida. Determinamos que nenhuma inveja o tocará.